E aí pessoal, como vão vocês? Aqui é o Jonathan Cardoso e hoje a gente está iniciando uma série de vídeos sobre o PHP. O objetivo aqui é dar dicas rápidas e objetivas para iniciantes, para quem está começando, e ser o mais objetivo e mais simples possível, ok? Para que você possa entender. Então vamos ao objetivo. Então hoje a gente vai entender como funcionam os programas PHP, nós vamos escrever o nosso primeiro programa e no final vai ter um exercício simples, ok? Vamos nessa. Então, do que vocês vão precisar para começar? Vocês vão ter que entender um pouco de PHP. Eu já fiz algumas aulas sobre PHP, sobre o básico, é o que vocês vão precisar, mas se precisar de alguma ajuda, vocês comentem que eu faço mais aulas. E vão precisar estar com o ambiente PHP instalado. O que é um ambiente PHP? Vocês vão precisar de um servidor web, um interpretador de PHP e com isso configurado e funcionando. Eu não fiz um vídeo sobre isso porque tem muita coisa aí no YouTube que vocês podem pesquisar, é coisa muito simples. Se você tiver no Windows, tem pacotes prontos como o Champ, por exemplo, que é o mais utilizado. O Champ já instala Apache, já instala MySQL, PHP-MyAdmin, tudo junto, já deixa tudo configurado para você começar. Então por isso que eu não achei necessário fazer um vídeo. No Ubuntu, no Linux também tem a forma muito fácil de instalar, no macOS também. Então não é o objetivo desse vídeo ensinar como vocês vão instalar esse ambiente, mas é necessário que ele esteja funcionando, porque vocês deem prosseguimento. Vocês vão ter também precisar de um navegador web, o que é óbvio. Se vocês estão vendo essa videoaula, vocês já tem um navegador web. Vocês também vão precisar de um editor de texto. Pode ser o mais simples dele, se vocês estiverem no Windows, o Notepad, se estiverem no Linux, o Gedit. Pode ser qualquer um mais simples, ou pode ser um dedicado à programação. Aí existem uma infinidade de editores que podem ajudar, por exemplo, o Atom, o Sublime Text, o Notepad Plus. Tem muitos aí bons, basta pesquisar para vocês escolherem um razoável. Nesse exercício a gente vai usar o mais básico deles, mas não é uma coisa que pode ajudar vocês a desenvolver programas grandes, é só para fazer uma coisa mais simples e iniciante mesmo. Então vou falar um pouco rapidamente do que é o PHP, né? Então PHP é PHP Hypertext Processor, é um processador de hipertexto. E o nome nasceu desse nome aqui. O nome original vem disso aqui, ó, Personal Home Page Tools. Foi criado por Rasmus Lerdorf em 95 e foi feito para ter essas características, né? Para ser simples e rápido. É uma linguagem de script, o que quer dizer que vocês não precisam compilar para funcionar. O interpretador lê os arquivos fonte e compilam em tempo de execução. É uma linguagem server-side, quer dizer que seu código, seu programa vai rodar do lado do servidor, não depende da máquina do usuário para processar os dados, isso é feito pelo servidor. É de tipagem dinâmica, quer dizer que vocês não precisam definir o tipo de variável. O tipo de variável está atrelado ao conteúdo que ela armazena em determinado momento, e esse tipo também pode ser alterado. Foi feito para ser uma linguagem bem rápida e ser portável, né? Então você pode rodar PHP em diversos ambientes de servidor, Windows, Linux, dependendo da sua necessidade, mas tem para quase todos eles. Extensível porque vocês conseguem instalar módulos adicionais para fazer coisas simples ou coisas mais complexas, manipulação de arquivo, vídeo e assim vai. Baseado no C, C++, então se você já tem um background dessas linguagens, você vai conseguir aprender rapidamente. É uma linguagem open source e pode ser orientada a objeto ou estruturada, ou os dois. Ela não exige que você siga um paradigma específico, você pode escolher isso, dependendo da sua necessidade também, você pode escolher entre um e outro na hora do início do seu projeto. Então vamos começar. Então para você começar, vocês precisam entender como funcionam os programas em PHP. A gente chama esses programas de scripts. Seu projeto pode ter um script só ou vários scripts. Basicamente, um script é um arquivo com a extensão .php. Claro, isso aí depende da configuração do seu servidor web. Ele pode precisar que seu arquivo PHP tenha essa extensão para identificar que ele é um arquivo do PHP. Mas basicamente é isso, é uma unidade do seu programa. Então nesse exemplo de hoje a gente vai ter um script só, mas seu projeto pode ter dezenas deles ou centenas. E aí como é que a gente faz para rodar os arquivos .php? Bom, vocês vão ter que saber qual o endereço, a URL do seu servidor
que está rodando na sua máquina. Geralmente é localhost, então vai ser http:/localhost, e você no navegador você vai usar esse endereço e ele vai pedir para o seu servidor web que está rodando na sua máquina para rodar o arquivo, o script que você precisa, né? Então é basicamente assim. Vamos dizer que o seu programa chame programa.php, então você vai usar o endereço localhost/programa.php. Isso é um exemplo simples, a gente vai ver isso mais detalhadamente, mas o fluxo é esse. Quando você faz uma requisição a um arquivo no seu servidor vai procurar o arquivo referente a ele na sua máquina ou no servidor onde ele estiver, e vai pegar esse arquivo .php e vai rodar. Então é nesse momento que você roda o arquivo .php. Não é como os programas de desktop que você clica 2 vezes no executável e ele executa, né? Os programas PHP dependem do servidor web e do interpretador PHP. Então você chama isso no seu navegador, o servidor web vai de encontro ao arquivo que você precisa, ele vai pegar esse arquivo e vai passar para o interpretador, que vai fazer o trabalho de converter seu código-fonte num programa executável. É basicamente isso. E o fluxo de trabalho quando a gente for desenvolver, claro, se você quiser usar uma IDE mais complexa, você pode, mas o que a gente vai fazer aqui é usar o editor de texto junto do navegador. Então a gente vai escrevendo nosso código no editor de texto, salva o documento, nem precisa fechar, vai lá no navegador e abre o script da primeira vez, e aí você vai fazendo alteração no editor de texto e volta no navegador e atualiza a página. Isso já vai refletir as alterações que você está fazendo. E aí vamos para criar o nosso primeiro script. Então o que você precisa saber? Você precisa saber qual a pasta raiz do seu servidor web. Se você está no Windows e está usando o XAMPP, por exemplo, a pasta padrão de instalação é essa, c2.xampp/htdocs. htdocs é a pasta raiz. Ou pode ser Apache, ou se você tiver no Linux, pode ser var/www. Então vai depender do ambiente de desenvolvimento que você está instalando aí. Então na instalação você vai definir essa pasta de instalação, ou se você não alterou isso, dá para você localizar facilmente onde é a pasta raiz do seu servidor. No meu caso aqui, vocês vão considerar esse endereço, que é onde eu estou salvando meus scripts, né? Nossa pasta aqui, Escola Web Dev. Então esse é o caminho da minha pasta raiz, só para exemplificar para vocês. E aí vamos criar o nosso primeiro script. Então na pasta raiz, onde a gente acabou de discutir, eu vou criar um novo arquivo. O meu arquivo vai se chamar olá.php. Vocês podem chamar ele de outro nome, mas aqui vocês vão ver sempre esse nome. E eu optei por não colocar acento no olá para ficar mais fácil de localizar ele e de digitar no navegador. Eu recomendo que vocês façam mesmo. Então é nesse arquivo que a gente vai escrever o nosso programa. Então a gente vai abrir esse arquivo no navegador, no editor de texto, e vamos digitar o nosso código. Então eu vou demonstrar aqui. Então essa é a pasta raiz. Então aqui eu vou criar um meu novo arquivo, vai chamar olá.php, e dentro desse arquivo eu estou usando aqui o Gedit, que é o editor padrão do Ubuntu. Vocês podem usar o que vocês precisarem. A gente vai escrever o nosso código. Vamos voltar lá para a apresentação. Então o código que a gente vai digitar é esse aqui. Primeiro eu vou rodar o script e depois eu volto para cá para explicar o que cada linha está fazendo, ok? Então vamos lá digitar. Então eu digitei o meu código e agora eu vou rodar esse script. Vou abrir meu navegador. Então esse é o endereço. Então se você digita, dá um enter, ele já vai abrir aqui, já rodou o meu script, certo? E é isso. Então você aqui está rodando o seu primeiro programa do PHP. Vamos voltar aqui agora ao código e eu vou demonstrar para vocês o que cada linha está fazendo, ok? Então o PHP você consegue misturar se você quiser, ou o PHP, e na maioria das vezes, né, você vai ter que misturar isso, PHP com HTML. Então o único trecho de programa de PHP específico PHP propriamente dito é esse aqui, essa linha 8. Então eu tenho aqui um echo, que é um comando que vai imprimir uma mensagem dentro do seu HTML, e o olá mundo é a mensagem que você quer imprimir
Então o que você está fazendo é imprimindo esse texto aqui dentro. O restante é HTML. Então, como você sabe, o seu PHP é uma linguagem server-side, ela roda do lado do servidor, e a única forma de comunicar alguma informação para o seu usuário é você gerar HTML. Então você vai gerar um HTML, e esse HTML vai ser interpretado pelo seu navegador como se fosse um HTML estático, sem mudar nada, certo? Mas você está mudando isso antes de enviar para o navegador, por isso é uma linguagem server-side. Se você ver aqui, essa linha PHP, para provar que isso é rodado no lado do servidor, vamos abrir aqui o código-fonte que o navegador está exibindo, ok? Ctrl U ele faz isso. Então vejam, se a gente comparar linha por linha aqui, nós vamos dizer que é bem parecido, né? Só que não aparece aqui essa tag interrogação PHP e o echo, só aparece a mensagem que eu quero exibir. Então esse restante, isso aqui o código PHP que vai ser rodado no servidor. O que vem para o usuário é o resultado dessa execução, que é exatamente o que eu quero imprimir, ok? Então vamos dizer que se eu quero alterar essa mensagem aqui, colocar meu nome, eu vou fazer isso aqui. Então esse é o fluxo de trabalho. A gente vai fazer a alteração do script, vai salvar e vai vir aqui no seu navegador e vai atualizar a página, e essas alterações vão ser refletidas na execução. Se a gente vir aqui e abrir novamente o código fonte, vamos ver. Olha, o resultado aqui da execução do código mudou, né? Ele imprimiu, você pediu para que ele imprimir, mas as tags PHP não aparecem. Isso aqui a gente chama de bloco PHP. É um trecho de código que o navegador entende que ele precisa, o servidor entende que ele precisa executar como código PHP antes de exibir para o usuário, antes de enviar essa informação para o usuário. Só propor um exercício simples só para vocês praticarem, é o que eu acabei de fazer, né? A gente vai trocar a mensagem Olá Mundo para colocar o seu nome no lugar dessa mensagem, e aí vocês salvam e executam para ver se isso reflete as alterações. Então, gente, por hoje é o que eu tinha para explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você gostou do vídeo, quer mais vídeos sobre PHP, quer continuar seus estudos, então peço que vocês participem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem ele com os amigos e comentem aí, peçam ajuda no que vocês precisarem, e eu vou direcionando essas dicas para as necessidades que vocês tiverem, ok? Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.